Então, queridos, lá na Cidade Velha, eu tinha dois funcionários, dois funcionários na minha empresa que eu trouxe da Cidade Velha. E eu até brinco que eu estou no local, eu estou entrevistando as pessoas sem eu falar com elas. E essas duas pessoas que eu contratei, eu não errei, porque eu já estava buscando esse tipo de conhecimento. Eu usei uma pessoa para tratar em lugares distintos, por exemplo, em se tratando aqui de perfil. Quando eu precisava que uma pessoa fosse numa repartição, quem é que eu mandava? Eu mandava aquela pessoa mais extrovertida, aquela pessoa mais comunicativa, que ela rendia mais, resolvia rápido, enquanto que a mais introvertida, apesar dela não resolver lá, seria algo que eu ia perder se ela fosse lá. Então eu deixava ela interna, porque interna ela rende mais, porque ela era uma pessoa desse perfil, de ouvir, de analista de tarefa, o qual a gente vai falar daqui a pouco para finalizar. Então nós estamos falando nesse momento, fazendo um link com as outras, mas a gente estava no fleumático, nós estamos no fleumático, naquele que é planejador, naquele que tem a função de ouvir. Então quando você vê alguém na sua igreja ou na sua equipe de trabalho, que você estiver liderando, ou até mesmo na sua casa, quando você for tratar com o seu filho, ele é calmo, você não reclame porque ele é calmo, que Deus fez ele assim. Agora, ponto de melhoria precisa sim. Ou você já viu o nosso pastor Malafaia falar assim: meus irmãos, olha meus irmãos, assim que tem que ser. Não, você nunca vai ver ele falando assim. E ele não está falando de maldade. Ele está falando porque é o temperamento, é o perfil dele. Ele está falando coisa boa ali, ele é um de bom caráter. Ou se eu for ver um outro pastor, R.R. Soares, ele já é mais manso. Você entende como é questão de perfil? Mas todos estão aí no reino de Deus. Todos estão desenvolvendo suas funções. Então, como é que é a prioridade desse planejador? Como é a prioridade dessa pessoa que ouve as pessoas, que planeja? Ela tem as prioridades, elas têm o ponto positivo, mas tem os negativos. Por exemplo, o negativo, rapidamente. Essa pessoa que é planejadora, se você chegar com ela e quiser que seja algo rápido, ela vai dizer: não, peraí, a gente tem que primeiro planejar isso aqui. O que vai acontecer? Não vai ser feito. Não vai ser feito agora, não vai ser para agora. E você vai se aborrecer. Então você tem que saber para quem você vai escalar para aquela tarefa ou para aquela situação específica. Nesse momento você tem que falar lá com quem? Com o dominante. Se você tem um produto, tem que falar para ser divulgado, você tem que falar com o influente, o comunicador. Só de eu falar aqui da minha igreja eu consigo falar e lembrar aqui quem é cada um de lá. Eu sei fazer conexão com cada um deles. Como eu falei com a minha filha, com meu filho, com a minha esposa. Eu acredito que aqui tem pessoas que têm relacionamento, né? Tem todos praticamente, a maioria, né? Pastor Naldo, pastora Rosilda, pastora Rosângela, seu esposo, a Keitiane com o Érico, né? Imagine só, fazendo um parênteses aqui, se você não conhecer qual é a linguagem da sua esposa ou do seu esposo. Eu lembro quando eu casei com a minha esposa, com a Lene, aí 1 mês de casado, e a Lene triste, estava emagrecendo até. Digo, meu Deus, a gente casou, a gente estava numa euforia. Eu aprendi que a paixão ela dura 2 anos. Se você ama ou se você não ama, ela dura 2 anos estatisticamente, a paixão, que é diferente do amor. E aí a minha esposa, digo, em 1 mês essa paixão foi embora? Olha só, querido, a diferença que faz. A linguagem, o perfil, a linguagem diferente. A minha esposa, de Abaetetuba, ela falou: amor, eu tomo açaí em casa, eu tomava açaí todo dia. E você só está trazendo no final de semana. Ou seja, eu tenho que conhecer a minha esposa.
Tava para terminar o casamento por causa do açaí, mas eu não sabia. Depois que eu soube, o açaí passou a estar todo dia em casa, porque a gente não tomava todo dia, nem final de semana eu não tomava, eu não tomo açaí todo dia. Não era de costume em casa. Então, você vê o quanto que é importante a gente saber o que o outro quer. Quando a gente casa, por exemplo, é como se fosse um português, um brasileiro casando com um polonês. Língua diferente, ninguém se entende, você tem que conhecer. Tem que conhecer se ela gosta de presente. Tem umas linguagens aí do amor. Se ela gosta de serviço, se ela gosta de tempo de qualidade, se ela gosta de palavras de afirmação, do elogio, se gosta de toque. Tem pessoas que são mais do toque. E não estou falando só de marido e mulher, o homem, pessoas mesmo, são mais de toque. Fala com a pessoa, tá tocando, é a linguagem dela. E quando a gente sabe a linguagem do outro, uma outra história da minha esposa, eu lembro que eu levava só hambúrguer para ela. Mas eu achava, a Letícia gostava de hambúrguer, o Neto gostava de hambúrguer, eu também. Eu pensando que a Lene gostava de hambúrguer, ela não gostava. No dia que eu passei a levar camarão com açaí, caranguejo, o namoro, o casamento se renovou. Você está entendendo, querido? A importância de nós sabermos o perfil das pessoas. Como que essa aula, eu não teria como dar outra aula, mesmo sendo da Portila, com todo respeito à Portila, se não fosse nessa sequência. Não adianta eu lhe falar de números, de estatística, não adianta eu lhe falar de tarefas, de planilhas. Às vezes a gente atende alguém na área financeira, não precisa nem chegar na planilha, porque o problema está todo nas emoções, na mente, no comportamento, e não se conhecer, e não saber tratar do outro. E para finalizar aqui, queridos, ele tem aqui, essa pessoa, ela é uma pessoa que ela não tem um ego, por isso que você quando procura, por exemplo, vamos levar ela para o ministério, às vezes você prefere estar com um evangelista, do que estar com um profeta que vem logo e já dá-lhe aquele chicote, né, aquela lambada. Não, eu prefiro falar com o irmão ali, por quê? Porque ele é evangelista, ele te ouve, ele não te critica, ele não te... Parece que é um julgamento, né, a gente acha, mas não é, o profeta está ali também para te ajudar, só que o profeta é assim mesmo. A mesma coisa aqui, essa pessoa aqui, que é o ouvinte, ele te ouve, ele tem compromisso contigo, tu podes contar com ele que ele vai te ajudar. Agora ele tem as limitações, ele é excessivamente acomodado, ele tem indecisão, evita mudanças. Se ele estiver no emprego, ele tem dificuldade de se surgir algo, ele não, se eu for para lá vai ser diferente, ele tem dificuldade com mudança. Você vê como você consegue enxergar na pessoa a forma que ela é e ela... Desculpa, esse ponto de melhoria que ela vai trabalhar. Ela tem os medos, a perda de estabilidade, de harmonia, né? Ela tem todas essas características, só que ela é de cooperação, entendeu? Ela é sincera. Aí vamos finalizar aqui, que eu falei para você anotar, sobre o analítico, que é o melancólico. O melancólico é aquela pessoa que ouve, mas com relacionado à tarefa. É aquela pessoa, por exemplo, um auditor de uma empresa, você que já trabalhou numa empresa. Então, querido, finalizando essa parte aqui do analista, né? Que eu estou falando aqui em relação a um exemplo de quando chega um auditor numa empresa. E aí... essa pessoa é o analista, é aquela pessoa que gosta de planilha, aquela pessoa que é detalhista. Então ocorre que geralmente as pessoas ficam preocupadas. Por quê? Porque ele é de ouvir relacionado a tarefas, ele vai querer ouvir, né? Mas para quê? Para que ele possa chegar a um resultado correto, mais próximo possível da realidade daquela auditoria que ele está fazendo. Um exemplo que eu estou dando. Então, a prioridade dele é manter a estabilidade, né? Assegurar a assertividade,
Ou seja, ele é motivado por ganhar conhecimento. A gente vai já chegar lá na parte do ministério mesmo, relacionado a personagens bíblicos, a sermões, a pessoas. A gente vai já chegar lá, que isso que é o mais importante. Então ele tem os medos de ser criticado, porque ele é perfeccionista, entendeu? Aquela pessoa que é perfeccionista, ele quer ficar analisando, revisando aquilo ali. Eu e a minha esposa, nós somos opostos. Claro que ela veio com um ponto de melhoria para mim, e vice-versa. Ela é perfeccionista, mas ela tem trabalhado esse ponto de melhoria. E eu também, sou dominante. E aí a gente se completa na empresa, se completa em casa, a gente se conhece naquela linguagem do amor, né? Também a gente tem que buscar esse conhecimento. Porque, queridos, a Bíblia fala que o homem sofre por falta de conhecimento. O próprio Pedro, ele diz assim, acrescente na fé o conhecimento. Ou seja, acrescente, essa é uma das virtudes para acrescentar na fé, e é uma ação nossa. Que a fé, ela veio de Deus, foi Jesus o autor da fé. Mas nós precisamos acrescentar o conhecimento, porque por falta de conhecimento o homem sofre. Então que nós possamos nos conhecer mais, que nós possamos conhecer mais as pessoas. E eles têm as limitações, essa pessoa que é melancólica, essa pessoa que é analítica, né? Ele é excessivamente crítico, aquela pessoa crítica, né? É aquela pessoa que tem tendência a reavaliar suas análises. Dentro de uma igreja, que nós estamos falando de ministério, existem também tipos de pastores. Assim como tem o evangelista, tem tipo de evangelista. Você vê que a tendência é a gente se especializar cada vez mais. Existem pastores que são, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você. Dentro lá da sua igreja, se tiver alguém não sei se eu já falei isso aqui, mas se tiver que haver, eu não lembro se eu falei que eu estou aqui nesse aspecto, alguém que fazer um velório, alguém que tenha que fazer uma apresentação de uma criança, geralmente esse pastor vai ser aquele pastor com essa característica, é o pastor de ovelha. Mas tem um pastor que ele não é de ovelha, a característica dele é mais empreendedora. Ele já deixa a cargo de outra pessoa, ele não faz isso com prazer. Se ele fizer, não vai ser tão bom quanto aquela irmã ou aquele irmão que faz com excelência aquele velório. Mas que se de repente queimar o ar-condicionado, o ventilador da igreja, aquele irmão que faz o velório não vai fazer isso. Por isso que a gente tem que entender, colocar as pessoas no lugar certo. E aquela pessoa que empreende, se ela for fazer uma construção, uma obra na igreja de construção, ela é um empreendedor. Agora precisa de quem? Do administrador, que é aquela pessoa que quando o empreendedor ele vai dizer, não, vamos fazer um mutirão, vamos comprar tudo, ele não, calma, vamos ver quanto é que a gente tem de dinheiro, vamos pelo menos arrecadar metade. É esse analista aqui que precisa dentro da igreja. É o administrador, é aquela pessoa calma, sabe? Ela calma, mas ela tem paciência para ouvir, para planilhar, para analisar. Você está entendendo, querido? Nós já estamos finalizando aqui essa aula, mas eu não posso deixar de tratar dela dentro da palavra de Deus. Porque se nós tivéssemos em perguntas e respostas, nós tivéssemos interagido, com certeza algum de vocês já teriam feito várias perguntas. E eu tenho certeza que, dentre elas, poderiam dizer, me mostre na Bíblia. Será que na Bíblia tem como ver uma característica dessas pessoas? Vamos lá, uma pessoa dominante, uma pessoa de ação, uma pessoa colérica. Pedro. Característica de Pedro. A característica do colérico, que eu falei, e que é
A pessoa ela faz uma coisa agora e aí ela muda, de repente ela já está fazendo outra. Porque ela tem essa dificuldade, ela tem esse perfil. Pedro, por exemplo, ele chegou, cortou a orelha de Malco. Quando ele cortou a orelha de Malco, foi para quê? Para ele estar bem na foto com Jesus, para o ego dele, para o super ego dele, dessas pessoas dominantes. Entendeu? Então, mas só que em um outro momento, ele já foi e negou Jesus. Olha só essa inconstância. Você está entendendo, querido? Então a gente vai ver, em vários momentos, a gente vê essas questões, essa característica. A gente pode ver, por exemplo, Jesus, ou então podemos ver em outro momento uma característica de alguém na Bíblia. Esse no caso era executor, o João, fleumático, amigo, estabilizador, aquele amigo, aquela pessoa que era amiga de Jesus. A gente vê, né? A gente vê o sanguíneo, que era Paulo, que sabia lidar com as pessoas, independente da classe social. Ele falava com reis, ele falava com a alta corte, né? Mas ao mesmo tempo ele dizia, lá em, se não me falha a memória, em 2 Coríntios, vocês podem ver se é 1 ou 2 Coríntios 9, 20 ao 23, vocês lembram que Paulo, ele fala que ele se fazia como judeus para ganhar os judeus. Ou seja, ele desenvolvia uma empatia. Eu faço isso muito. Empatia não é hipocrisia. Empatia é gerar uma conexão. Empatia é dar para a pessoa o que ela quer. Às vezes eu sou evangelista, né? Às vezes eu estou evangelizando uma pessoa e ela é de outra religião, mas tem pontos em comum com a nossa religião. E a gente trata só daquele assunto. Pronto, está tudo certo. É empatia. É você ver naquela pessoa, não é elogiar erradamente, mas a pessoa ela tem um ponto positivo. Quando eu sei o perfil das pessoas, eu entro no estado dela. Se eu for falar com uma pessoa e ela estiver triste, eu uso um desses perfis que tem de percentual em mim. Se ela está triste, eu vou fazer a conexão com ela. Eu não vou chegar com ela como um executor, olha, a sua missão agora é essa. Não. Morreu alguém na família dela, tem alguém mal, eu vou entrar. Você está entendendo, querido, como é que você vai saber lidar com cada pessoa da sua equipe ou da sua família? E aí, depois que você entrou nesse estado que ela está, aí você pode ir para o estado de mestre, né? Aí você sai de um estado que é amigo, como é o caso de João, né? Você faz aquela amizade e depois você já chega para um lado, por uma forma de ensinar a pessoa, que é diferente do estado, de um estado para o outro. Eu já passo a ensinar. Depois que eu ensinar essa pessoa, eu já monto um planejamento para ela. Aí, quando tiver tudo planejado, aí eu entro com a ação, com um plano de ação. Aí eu vou ter que ter intrepidez, aí eu vou ter que mostrar para ela que se ela não tiver ação, ela não vai chegar em lugar nenhum. Mas eu já fiz toda a trajetória para que eu pudesse gerar uma conexão com ela. Você está entendendo, querido, a importância desse assunto aqui? Como que na Bíblia a gente encontra pessoas com esse tipo, com seus perfis. Agora, algo importante que vai fazer a diferença nos seus sermões, porque todos nós, em algum momento, temos que pregar, né? E existem realmente os pregadores específicos, mas ainda assim é importante que saibamos que tipo de sermão é para cada perfil. Por exemplo, o colérico, aquele dominante, aquela pessoa de intrepidez, aquela pessoa de ação. O melhor sermão para ela é o sermão temático. Por quê?
ele consegue ir num passo a passo bem tranquilo, você vai perceber isso. Então você vê que até para a gente estar gerando mensagem, para conectar, para levar a palavra de Deus, o nosso perfil ele vai fazer a diferença. E aí tem aquele sermão, por exemplo, textual. Quem que você imagina aí? Se nós falamos de todos os perfis, quem é aquele que sabe contar uma história? Quem é aquele que consegue passar por versículos e versículos da Bíblia? Quem é essa pessoa? Que é eloquente. Nós falamos do perfil do sanguíneo. O eloquente é aquela pessoa comunicativa, é o influente. Então, você vê que se a pessoa ir para um outro tipo de sermão, ela já não vai ter o mesmo rendimento, ela já não vai gerar a atenção do público, ela já não vai gerar o toque no coração, porque não vai haver uma conexão, porque, voltando a dizer, há uma necessidade de nós sermos especialistas, de nós sermos peritos, de nós sermos diligentes, excelentes no que a gente faz, porque Deus é excelente, querido. Deus é excelente. A Bíblia diz lá em João 10,10 que o diabo veio para matar e roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Que sejamos abundantes, que nós possamos, de fato, fazer o que aquela passagem de João, que eu volto a dizer, eu não sei se eu já mencionei aqui, ele fala para Gaio: Gaio, assim como vai bem a tua alma, o teu espírito, espero que se vá bem também as outras áreas emocionais, econômicas inclusive. Então a nossa emoção, as nossas ansiedades, as nossas preocupações, elas dependem muito desse alinhamento com Deus. Da gente entender que a nossa forma de ser, ela vai influenciar até na mensagem, no sermão. Você quer ver uma coisa? Qual é mais propício para aquele que é o analista, para aquele que é o melancólico, aquele cara que estuda, aquele que gosta de ler livros e livros? Qual é a melhor mensagem? Qual é o melhor tipo de sermão? É o expositivo, querido. É o expositivo. É o melhor sermão que tem para ele. Por quê? Porque ele vai detalhar. Você está entendendo, querido? Como que é? Ele tem paciência para explicar tudo o que acontece. Entendeu? Enquanto que o colérico, ele é diferente. Ele é diferente, né? Então a gente vai ver a diferença em um e o outro. E essa primeira aula, eu preciso finalizar, mas eu vou finalizar ela com Jesus. Você também poderia estar lançando uma pergunta nesse momento, se nós estivéssemos em interação em sala de aula. Ou você, quem sabe, já esteja formulando essa pergunta: e aí, Jesus? Em que momento, Jesus, podemos... É mais difícil, mas nós temos como verificar Jesus, que é o nosso Deus, usando que Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Rei dos Reis, todos os perfis. Por exemplo, quando Ele está lá com a mulher adúltera, se Ele o que é que Ele usou ali? Qual foi o perfil que Ele usou? Você já consegue distinguir? Ele usou o perfil analítico, melancólico. Ele fez análise, porque se ele fala algo, ele tinha que analisar.
condenaria eles. Ele fala outro, diriam que ele estaria errado. Ele analisou bem e ele deu a resposta certa. Mas se Jesus se ele age naquele momento como Pedro, se ele age como um dominante, vá anotando aí esses termos, desde o início eu venho falando, se ele age como um executor, um colérico, ele vai dizer, mata logo essa mulher. Você entende como que Jesus usou um perfil específico para aquele momento, o qual nós falamos ainda há pouco, como que nós vamos nos reportar uma pessoa de acordo com o perfil que ela se encontra. Você está vendo a importância de nós nos conhecermos e conhecermos as pessoas? Posso citar um outro momento com Judas. Jesus foi amigo, mesmo com tudo que Judas fez. O que foi que ele fez ali naquele? Ele foi fleumático, ele foi uma pessoa estabilizadora, aquela pessoa amiga com Judas. Tivemos outros momentos? Tivemos. Jesus, quando ele estava lá quebrando tudo lá no templo, ele foi colérico, né? Ele agiu como um executor, como um dominante. Foi necessário, às vezes é necessário ter um irmão assim na nossa equipe, mas que ele trabalhe seus pontos negativos. Só que Jesus não tinha um ponto negativo, ele era todo equilibrado, e é esse equilíbrio que nós temos que buscar, queridos. Vocês estão entendendo, querido? Então ele foi analista, ele foi colérico, ele foi fleumático, entendeu, querido? Então Jesus tinha todos, né? Todos os perfis ele tinha. Aí você pode também gerar uma pergunta no final aí, você poderia, se nós tivéssemos um chat ou então no Zoom, você poderia estar perguntando para mim, e aí, mas como é que faz? Eu tenho que mudar esse perfil? Não. Só quem pode mudar esse perfil é Jesus. Mas não tente mudar esse perfil, finalizando aqui essa aula. Não tente mudar. Tente trabalhar em cima dos pontos de melhoria, do negativo. Porque o positivo já está em você. Você apenas vai trabalhar os pontos de melhoria, que nas próximas aulas nós vamos começar a ter alguns pontos importantes, alguns acessórios. Porque você pode pensar assim, eu sou específico, eu nasci para ser um pastor. Você acha que é suficiente? Só você ter o dom? Só você ter o chamado pastoral? Você acha que é suficiente, que você não precisa mais de nada? Não é suficiente. Não é porque a Bíblia nos mostra que não é suficiente. Nós temos que buscar conhecimento para que nós possamos ter domínio próprio, para que nós possamos ter perseverança, para que nós possamos ter conhecimento, virtudes, equilíbrios. Então, queridos, essa área, a aula de gestão, já está dizendo, gestão pessoal, gerir a minha vida. Então, nós vamos finalizar aqui essa primeira etapa e vamos dar continuidade nas demais. Esse primeiro vídeo aqui você pode ouvir de novo. Isso também tem esse lado positivo que você pode assistir de novo. Está gravado. Qualquer dúvida, querido, em todas as aulas, pode enviar lá no WhatsApp, que eu estou à disposição. Então, queridos, até a próxima aula. Deus abençoe a todos e estamos juntos. Conte comigo, em nome de Jesus. Amém.